É um motivo, mais uma vez, né, costumo dizer, de alegria. E por onde eu passo, eu sempre falo, pastor, que nenhuma oportunidade é concedida ao homem se no céu não tiver registrado. É porque essa oportunidade já estava registrada no céu e veio no coração do homem de Deus. Então, eu louvo a Deus, primeiramente, porque sem Ele nós não podemos nada. O próprio Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Ele mesmo disse. Então, amados, nesta palavra que nós acabamos de ler, fala acerca do profeta Eliseu, juntamente com seus discípulos, que naquela época havia ali uma escola de profetas. Eliseu, ele era como se fosse hoje o pastor da igreja, ele era o líder, e ali ele tinha seus discípulos. Eliseu foi discípulo de Elias. Elias, o tibistas, a qual Deus levantou no meio do povo de Israel, na qual aquele tempo a igreja não, o povo de Deus, o povo de Israel tinha se corrompido. Então Deus levanta Elias. Elias, por fim, traz ali o povo de volta a Deus. O profeta naquele tempo era levantado para trazer direção divina, para trazer a direção de Deus. Quando o povo se corrompia, precisava de Deus levantar um homem para que trazesse de volta o povo aos propósitos divinos. Eliseu foi aquele a qual Elias um dia, fugindo de Jezabel, se escondeu na caverna. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus aparece ali numa voz suave e mansa a Elias, dizendo que a caminhada dele ainda seria muito longa. E Deus ali deu um objetivo para Elias naquela época, dizendo: vai, unge 2 reis e unge Eliseu no lugar teu. Nós entendemos que agora Eliseu vai se tornar sucessor de Elias, este homem de Deus, a qual falou segundo a sua palavra que não haveria nem orvalho, nem chuva naquela época. Ficou 3 anos e meio sem chuva, né? Eliseu foi esse discípulo deste homem, então, né, que foi levado aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo. Eliseu foi aquele que recebeu a porção dobrada da unção de Elias e recebeu a capa de Elias naquela época. Nós sabemos que Eliseu, ele foi um grande discípulo, aonde nós olhamos que por intermédio de Elias, Deus opera 7 milagres. Por intermédio de Eliseu, quando você vai estudar a história de Eliseu, a Bíblia vai nos dizer que por intermédio de Eliseu, Deus opera 14 milagres, dobrado. E aqui nesse texto a qual nós acabamos de ler, vai nos falar acerca que Eliseu, ele estava ali diante dos seus discípulos, numa escola de profeta. Queremos dizer, vamos trazer para nos dias de hoje, ele estava discipulando homens de Deus naquela época. E a Bíblia vai nos falar que por intermédio naquele momento, se levanta um dos discípulos e diz: Eliseu, o lugar que nós estamos está estreito, está pequeno. Bom que nós vamos ali para Jordão, e ali nós cortamos vidra e levantamos um lugar maior. E a palavra de Deus vai nos dizer que naquele momento se levanta outro discípulo e diz: nós vamos, mas se o Senhor for conosco. É interessante nós notarmos, amados irmãos, que o primeiro ensinamento é que eu aprendo aqui, é que o primeiro discípulo, ele não espera a ordem de Eliseu para fazer alguma coisa. Ele mesmo por si vê um problema, pastor, ele vê uma dificuldade, ele vai para diante de Eliseu e fala: Eliseu, o lugar que nós estamos aqui está pequeno, é necessário nós irmos para outro lugar e façamos ali um lugar maior. Nós entendemos aqui que ele detecta um problema. Eu aprendo aqui, amados irmãos, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não espera muitas das vezes o pastor dar ordem para lavar um banheiro, para trocar uma lâmpada. Ele detecta o problema e vai lá resolver. Aleluia. Muitas das
Às vezes, pastor, eu aprendo aqui muito nesse texto. Meu Deus. Porque o profeta, os discípulos, eles detectam o problema. O lugar que estava ali estava pequeno. Mas nos dias atuais que nós estamos vivendo, amados irmãos, muitos, eu tenho que pregar, mas pregar a palavra, pregar a verdade. Meu Deus. Hoje, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, pastor, muitos querem já subir, muitos já querem já estar pregando, muitos já querem ser pastor, muitos já querem ser missionário, muitos já querem ser diaconisa, já querem estar fazendo tudo. Mas, amados irmãos, muitas das vezes começa lá embaixo, começa detectando problemas, dificuldades. Eu me lembro quando Deus, nos chamou, amados, eu estava sentadinho, pastor, e o pastor um dia falou assim: eu preciso de alguém que seja recepcionista. Na mesma hora eu falei assim: eu vou, pastor, eu quero ser recepcionista. O pastor estava precisando. Mas, amados, o que eu aprendo aqui é que os discípulos, eles notaram uma dificuldade no meio deles. E o que nós aprendemos aqui, que muitas das vezes, nós não precisamos, ou você, meu amado irmão ou irmã, não precisa esperar uma ordem do pastor para realizar um serviço material da igreja. Nos dias de hoje está faltando isso. Pessoas motivadas a fazer algo para Deus. Porque os discípulos, sem o Eliseu falar que o lugar estava pequeno, você acha que Eliseu, o profeta, não tinha notado isso? Você acha que o profeta não tinha visto isso? Mas ali a Bíblia vai nos falar que um se levanta e fala: o lugar que nós estamos está pequeno. Se faz necessário, Eliseu, nós irmos para o rio ali, beirando o rio Jordão, cortarmos vidro e façamos um lugar para que nós possamos habitar. Ele vê uma dificuldade. E nos dias de hoje, quantas dificuldades nós temos presenciado dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. Mas o interessante é que esse discípulo, ele se motiva a fazer alguma coisa. Ele não espera uma ordem, ele vê e vai lá e resolve. Está aí o segredo, está aí o segredo. Hoje é um culto de varões, hoje é um culto de discípulos. Meu Deus. Mas a palavra vem para todos nós. A primeira palavra está falando comigo. Nós vemos aqui que esse discípulo, por si próprio, ele toma uma atitude. Ele vai lá e resolve. Meu Deus. Amados, eu falo por experiência, porque eu já vivenciei isso. Uma certa feita, pastor, num culto maravilhoso, num congresso onde a igreja estava cheia, e ali nós éramos cooperadores, a lâmpada queimou no mesmo momento. Eu cheguei e falei: irmãos, separa. Tirando os irmãos um pouquinho, afastando, coloquei uma escada e troquei a lâmpada. Nós precisamos ter essa atitude, ver algum problema. Às vezes o pastor tem uma dificuldade para abrir a igreja, para que venha receber os irmãos. Alguém tem que estar disponível. Pastor, estou disponível, eu quero fazer algo. Esse discípulo tomou uma atitude. Mas aqui a Bíblia vai nos falar que eles vão ao rio Jordão. A Bíblia diz no versículo 2, vamos pois até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. Entenda neste versículo que aqui está no plural. Diz ele: vamos ao Jordão, tomemos cada um de nós e façamos-nos ali. Quer dizer que está no plural, amados irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? O poder da unidade. O poder da unidade. Ninguém chega a lugar nenhum
se não tiver unido, pastor. Ninguém chega a lugar nenhum se não haver a unidade. Os discípulos, eles vão todos juntos, mas o interessante é que cada um fazia ali, cortava, né, para um só propósito. Aonde há unidade, Deus opera. Aonde há união, Deus abençoa. Aonde há união, Deus dá vitória. Aonde há união, Deus manifesta. Aonde há união, Deus faz. Porque a Bíblia é bem clara que não pode dois andar juntos se não tiver de acordo. No versículo 2 aqui vai falar sobre a unidade. Sobre a unidade. Nós não chegamos a lugar nenhum se não tivermos união. Se não tivermos unidade. Quando diante dessa palavra nós levamos agora para um lado familiar, quando uma família unida, Deus abençoa de uma forma grandiosa, pastor. Quando um casal é unido, coisas extraordinárias acontecem dentro do seu lar. Mas aqui a palavra de Deus diz que a unidade deles fizeram que eles cortaram a vírgula e ali levantar outro templo, vamos dizer um templo daquela época. E a palavra de Deus vai nos dizer que assim eles fizeram. E o interessante é, irmão Samuel, que antes disso, depois eles falam assim, ó, recebe uma orientação. O profeta Eliseu diz assim, ó, ide. Agora nós vemos a primeira resposta do profeta. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia é bem clara que o sacerdote naquela época era a voz do povo levado a Deus, e a palavra do profeta era como se Deus falasse ao povo. Então o interessante é que naquele momento os discípulos estavam recebendo uma autorização da parte de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui quando o profeta Eliseu diz assim, ide? Ele estava recebendo a direção, ele estava recebendo uma aprovação de Deus. Ou sabe o que eu aprendo nos dias de hoje? Sabe o que eu aprendo? Que muitas das vezes tem pessoas se frustrando porque não pede direção a Deus, não ore, não espera receber uma autorização de Deus, e muitas das vezes é frustrado. Muitas das vezes, quantas pessoas entram no namoro sem um propósito, entram no namoro sem uma resposta de Deus e acaba se frustrando, vai fazer alguma coisa, não pergunta a Deus, se frustra. Mas o interessante é que aqui eles perguntam ao profeta e o profeta fala, ide. Está aí outro segredo. Para que possamos receber a vitória, precisamos receber a direção de Deus. E muitas das vezes, amados irmãos, recebemos a direção de Deus quando você ora e apresenta o propósito ao Senhor, e Deus ali diante da palavra, ou até na oração naquele momento, Ele vai falar ao teu coração, vai. Porque naquela época, amados irmãos, quando os reis entravam na guerra, ali nós vemos o próprio Davi, nós vemos ali o próprio rei Saul, quando eles pediam a direção a Deus, Senhor, será que podemos pelejar? Será que podemos ir nessa guerra? Deus falou, pode ir, porque antes de você chegar, eu já estou lá batalhando. É assim, porque se nós queremos ter vitória em todas as áreas da nossa vida, deveremos apresentar ao Senhor, Senhor, eu estou com um projeto, eu estou com um sonho de realizar isso, eu preciso de uma confirmação do Senhor. O Senhor me aprova. Naquele momento, amados irmãos, em um determinado tempo, tu vai receber a direção de Deus. Porque Deus, amados irmãos, quando você ora, ou quando você apresenta a Deus algo, vai ter resposta. Deus não vai deixar você em silêncio, não. A resposta virá. Ou é sim, ou é não. Porque para Deus é sim, 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 ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então nós olhamos para a palavra de Deus. Após eles falar, vamos pois até o Jordão, tomemos ali
cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Aí eles recebem a palavra do profeta, ide. Eles estavam recebendo a própria palavra de Deus, eles estavam recebendo, o próprio Deus estava direcionando ele, dizendo: eu estou no propósito, eu estou no negócio, eu estou no projeto, eu estou no sonho, pode ir lá realizar, que eu estou com vocês, eu estou contigo. Aí eu aprendo, porque, amados irmãos, o profeta naquela época, naquele tempo, era o próprio Deus, simbolicamente falando, era o próprio Deus na terra falando com o povo. Então eles pediam a direção, e eles foram e fizeram. Aí a palavra de Deus diz que eles, chegando no Jordão, eles cortavam madeira. E a palavra no versículo 3, levantou-se um dos discípulos, amados. Olha aqui, olha a visão desse discípulo. Ele fala assim, ó, disse um, serve-te de ires com teus servos. Aí Eliseu disse, irei. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Sabe o que eu apresento? Sabe o que essa palavra representa para nós, irmãos? É que o discípulo, ele entendeu que sem a presença de Deus nada acontece. Meu Deus. Sem o profeta, porque o profeta, amados irmãos, era como se Deus estivesse com eles ali. Hoje em dia que nós vemos tantas coisas no nosso meio, até no meio do cristianismo, no meio da igreja, né? Quantas pessoas fazendo as coisas sem a presença de Deus. Aleluia. E às vezes se frustra, e às vezes coloca a culpa no homem, coloca a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Primeiro nós temos que pedir a autorização do Senhor, temos que pedir a Deus para ir conosco. Se nós vamos viajar, Senhor, vai comigo. Se a gente vai sair de casa, Senhor, vai comigo. Se a gente vai para o serviço, Senhor, vai comigo. Se a gente vai para a escola, Senhor, vai comigo. Se a gente vai para a faculdade, Senhor, vai comigo. Porque quando o Senhor vai, quando a presença de Deus está contigo, ainda que o inferno se levanta para tentar te parar, ou para tentar frustrar os planos de Deus, jamais frustrará, porque a presença de Deus está contigo. É onde muitas das vezes, amados irmãos, que nós temos mais notado tantas pessoas decepcionadas, e às vezes abandona até a presença de Deus, achando que muitas das vezes o culpado é o homem, ou o culpado é o Deus. Não, muitas das vezes é por falta de direção, meu Deus, é por falta de buscar a presença. Porque aonde o homem está com a presença de Deus, irmãos, até aquilo que é impossível se torna possível. É dessa forma. Quando nós notamos aqui que o discípulo, ele entendeu que precisava do profeta estar com ele. Era como se ele estivesse falando assim: eu preciso que o Senhor vá conosco, porque o Senhor representa o próprio Deus no nosso meio. O profeta naquela época era isso, era o representante do próprio Deus na terra. E ele levava o homem, levava o povo ao propósito divino. Então esse discípulo, amados irmãos, entendeu? No meio de todos ali, não sei, a Bíblia não relata quantos que tinham ali, quantos discípulos que estavam com Eliseu ali, porque eles eram discípulos de Eliseu. Eliseu estava discipulando eles ao cargo profético. E a Bíblia vai nos falar que um desses discípulos, ele entendeu a visão. Ele entendeu que tudo que vai fazer precisava que o profeta estivesse com ele. Assim temos que ser nós. Tudo que nós vamos fazer, temos que colocar a presença do Espírito Santo no meio, porque se ele tiver, irmãos, aquilo que for para dar errado, dá certo. glória. É assim que Deus faz. Aí que nós estamos vendo pessoas de cabeça baixa, pessoas frustradas. Mas eu aprendo, porque a palavra é bem clara. Quando você olha para Jó capítulo 42, versículo 2, vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode,
e nenhum de teus planos ou projetos pode ser frustrado. Glória. O próprio Jó diz isso. Sabe por quê? Jó, por mais que seja que ele passou todas aquelas decepções no sentido, né, físico, porque Deus permitiu, mas a presença de Deus estava com ele. E por isso que ele vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum de teus planos pode ser frustrado, porque ele entendeu que sem a presença de Deus, ou quando o homem faz as suas próprias escolhas, se frustra, mas quando faz a escolha debaixo, direcionado com a presença de Deus, tudo acontece. Aquilo que é impossível se torna possível. Glória. Deus realiza milagre. Se o inimigo se levanta, Deus faz ele cair. É dessa forma. Se o casamento parece que vai dar errado, Deus faz dar certo. Se a labachura mandar é assim que Deus faz. O discípulo, ele entendeu a visão. Ele entendeu que o profeta precisava estar com ele. Outro versículo. A Bíblia vai nos falar, amados irmãos, o que eu aprendi aqui nesse texto, que nós não devemos fazer nada sem a autorização de Deus. Não faça nada sem a autorização de Deus. Espera Deus te confirmar. Deus vai usar um homem, Deus vai usar uma mulher de Deus. Deus vai usar, até naquele momento que você estiver orando, você pode abrir a palavra de Deus e Deus te dá uma resposta. Porque aqui, ó, a Bíblia Sagrada é o único livro, quando você lê e convida o autor, ele se faz presente. Meu Deus. Você pode pegar qualquer livro aí deste mundo, vai estar o nome do escritor lá, mas o escritor não está perto de você. Mas agora, naquele momento, quando você pega esse livro que foi descrito quantos anos, Deus, e ali você ora: Espírito Santo, me ajude a compreender a tua santa palavra. Naquele momento ele se manifesta ao seu lado, e você começa a ler, ele começa a te responder. Você lê e te responde. É o único livro que o autor se faz presente na hora da leitura. É o único livro na face da terra. Por isso que há uma luta diária, principalmente nos dias atuais de hoje, que estamos vivendo a iminência da volta de Jesus. Homens tentando implantar leis para arrancar isso aqui do povo, ó. Porque esse aqui, ó, tem poder de transformar, mudar a história de qualquer pessoa quando lê e dá lugar para Deus operar. Independente de onde estiver, pode estar no crack, pode estar nas drogas, pode estar traficando, pode estar te prostituindo, pode estar lá no lamaçal do pecado, mas quando dá crédito a essa palavra, é arranca e coloca sentado no meio dos príncipes. Tem capacidade de entrar em lares, destruir e transformar. É um livro poderoso. Por isso que Satanás, irmãos, tem usado homens malignos, homens com mentes maldosas, para tentar arrancar isso do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é quem peleja por nós. Deus jamais vai deixar. Deus, Ele luta por nós, ainda que esses homens tentam implantar coisas contra a igreja do Senhor. Mas a própria palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Então tudo que vamos fazer, vamos falar com o Senhor primeiro. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma autorização do Senhor. Eu preciso de uma confirmação. Porque se o Senhor me direcionar, eu sei que vai dar certo. Mas se eu fizer a minha própria escolha, eu sei que eu vou me frustrar, Senhor. Então eu preciso que o Senhor me direcione. Eu preciso que o Senhor me direcione. É desta forma, amados irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que após isso, no versículo 5, já estamos terminando, a Bíblia diz assim: ó, e sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro, quer dizer um machado, né, caiu na água e clamou, diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. Aleluia, glória a Deus. Amados, sabe o que eu aprendo aqui? Que este homem, esse discípulo, estava lá cortando a madeira.
E ele não notou algo no machado. É que se o machado caiu na água, porque o machado, o ferro, estava frouxo, né? Estava frouxo. Quem trabalhou na roça sabe. Quem trabalhou, né, aí na zona rural sabe. Até uma enxada, quando ela está frouxa ali, sacou e não tiver apertado, uma hora ela sai. O machado da mesma forma. Ele trabalhou e não notou que o machado estava frouxo. Sabe o que eu aprendo neste texto? Quantas pessoas estão fazendo as coisas de Deus de qualquer forma. Aí quer que Deus opera, quer que Deus faz, quer que Deus... Este homem, ele não percebeu que o machado estava frouxo. Amado, ele não percebeu que aquela ferramenta estava frouxa. E sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? É que neste momento, a ferramenta que ele precisava de trabalhar, ela caiu na água, no Rio Jordão. Muitas das vezes, sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas pessoas só dão valor na hora que perde. É forte. Só dá valor na hora que perde. Não percebe que às vezes está fazendo tudo ao contrário à vontade de Deus. E quando algumas coisas começam a acontecer, aí fala assim: por que eu não fiz dessa forma? Por que valor? Eu aprendo aqui, amados irmãos, e este homem, ele diz isso, ele fala assim, ó, era emprestado. Porque naquela época, amados irmãos, para quem tinha uma ferramenta como um machado, um ferro, amados, o ferro naquela época era um material caro, muito caro. E ele ficou preocupado, porque agora ele iria ficar endividado, porque não era dele. Sabe o que eu aprendo também nesse texto? Que aquilo que Deus nos deu não é nosso. A ferramenta que Deus nos deu não é nossa. O dom que Deus nos deu não é nosso. Muitos dizem: eu tenho, eu posso. Não, você não canta, você não louva se Deus não permitir. Tudo é dele, a obra é dele, o dom é dele, a ferramenta é dele, a pregação é dele, quem opera é ele. Muitos estão subindo agora hoje, em dia, já Cristiano, dizendo: eu posso. Certa feita, um pastor bem pousado iria ministrar a palavra naquele dia, e achava que estava numa posição, né, maior, mas maior que é Deus. Nós somos pequenos,